Bom, hoje nós vamos fazer a questão 1 da avaliação parcial 2 de redes de computadores. Meu nome é Matheus Renan Alves, matrícula 412673. O enunciado diz: explica as diferenças e detalhes dos mecanismos de detecção e correção de erros na camada de enlace. Então, primeiramente, nós vamos dar uma resumida do que é a camada de enlace, certo? A camada de enlace é responsável por detectar e corrigir erros que possam acontecer na camada física. Claro que ela tem outras funções, que podem ser resumidas aqui, que é o empacotamento, que é a divisão do fluxo de bits em frames. Nós temos o endereçamento físico, que define o emissor e o receptor do frame por meio do cabeçalho, né? O controle de fluxo, que caso a velocidade do envio for maior que a velocidade de recepção, a camada de enlace deve controlar o fluxo, né? Pois o receptor não pode ficar sobrecarregado com a quantidade de envio. E o controle de erros, que são usar os mecanismos para detectar e retransmitir frames danificados ou perdidos, que no caso é o nosso objetivo aqui dessa questão, né? E também tem o controle de acesso, que em caso de dois ou mais dispositivos no mesmo link, são necessários protocolos para determinar o acesso ao link, né? Aqui nós temos um resumo da relação da camada de enlace com as suas camadas adjacentes, né? Que aqui, no caso, a camada de enlace está recebendo, então é proveniente da camada física, ela verifica o cabeçalho, se for para ela, ela retira e manda para a rede, ou o oposto, né? Que ela recebe da rede, adiciona o cabeçalho e manda para a física. Próximo, aqui nós temos um sistema simples de roupa a roupa, onde mostra três sistemas, né? E sistemas intermediários, com os links, né? Que pode ser Wi-Fi, enfim. Aqui, por exemplo, mandando do A para o D, a camada de enlace, adiciona o cabeçalho, manda para a física do sistema intermediário recebe, a camada de enlace verifica o cabeçalho, retira, manda para a rede, depois acontece o oposto, ela recebe, coloca o cabeçalho, manda para a física e assim vai destinando ao sistema final dele, né? Agora entrando na parte de controle de erros, ele possibilita que o receptor informe ao emissor quaisquer frames perdidos ou corrompidos, né? Então nós vemos aqui que o receptor deve avisar o emissor que houve perda ou frames foram corrompidos. E em caso de erro detectado, o emissor é responsável por retransmitir, seja o frame ou seja a mensagem toda, né? Como a gente vai ver posteriormente, tem protocolos mais abrangentes, protocolos mais específicos, né? E esse processo é chamado de ARQ, Automatic Repeat Request. A correção de frames com erro tende a ser inviável em casos cotidianos, né? Por exemplo, um exemplo de correção seria enviar uma mensagem repetida 3 vezes. No caso de erro em uma, você confere as outras duas e corrige o erro, baseado nas outras duas. Isso se torna inviável no dia a dia, afinal nós estamos ocupando o triplo do link, né? Porém, em alguns links considerados caros, isso pode ser feito. Um exemplo, né? Comunicação de sondas da NASA no espaço. Nós sabemos que a comunicação é bastante demorada, por conta da distância. Então, a correção de frames até que se torna viável. Afinal, você mandar um comando, ele já demora 10, 20 minutos para chegar lá. Aí está errado. Aí volta a confirmação. Depois tem que mandar de novo. Então, nos casos específicos é interessante a correção, né? Aqui nós temos um exemplo de detecção de erro que é por paridade. Talvez seja um dos exemplos mais simples, né? Que aqui no caso é adicionado um bit extra, né? Pode ser 0 ou 1, de acordo com a quantidade de uns do frame, né? Então aqui, por exemplo, para um bit par de uns adiciona 1 e para um bit número ímpar de uns adiciona um 0, né? Que no caso esse é a paridade ímpar, né? Então vamos usar um exemplo aqui. Nós temos esse frame aqui. Aí vamos contar a quantidade de uns, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 uns, sabendo que 9 é ímpar,
nós adicionamos um 0, né? Um bit extra 0. Isso chega no receptor. Como nós podemos ver aqui, está tudo ok. Então o receptor vai contar novamente, vai ver que tem 9 uns. Então, como o bit final é 0, ok. Agora vamos ver outro caso, onde nós temos novamente 9 uns, né? Vou passar aqui com um pouquinho mais de velocidade. Então, adicionado 0, ok. Porém, o último bit do frame original, ou o penúltimo bit com o bit de paridade, ele foi trocado, né? Vou voltar aqui, ele era 1, aqui ó, ele era 1 e passou a ser 0, né? Então, o que foi que aconteceu aqui? Vamos ver o que é que o receptor vai agir, né? Como o receptor vai agir. Ele vai contar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é par. Então, o último bit deveria ser 1, né? Então, como é 0, está incorreto. Vamos ver mais um exemplo, que é um dos exemplos mais importantes. Novamente, o mesmo frame, então ele vai contar. Nós vamos ter 9. Eu acabei de ver... Pronto, aí eu acabei de ver que tem 9, portanto adicionei um 0, né? 9 é ímpar. Então, o que é que o receptor vai fazer agora? Ele vai fazer o mesmo processo. Ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que foi que aconteceu aqui? Esses dois bits foram mudados. Vamos voltar aqui, ó. Nós vamos ver que era 2 uns, né? 1, passou a ser 2 zeros. E na hora de contar, ele viu, putz, tem 7. 7 é ímpar, tá certo. Então, nós vemos aqui que nesse tipo de detecção de erro que é por paridade, pode acontecer de dar errado. E isso não é só nesse tipo de detecção, né? A grandíssima maioria, ou talvez até todos os tipos de detecção, eles têm alguma combinação, mesmo que muito remota, de dar erro. Né? Nesse caso da paridade é uma combinação bem simples, basta 2 serem trocados, né? Por exemplo. Então, tem outras formas que são mais robustas. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Mas antes disso, vamos definir aqui os protocolos, né? Eles são implementados via software e eles podem ser divididos em canais sem ruído e canais com ruído. Os canais sem ruído são os que não geram erros, os com ruído geram erros. Ou seja, nós já imaginamos que os canais sem ruído não existem na vida real, né? E se existem, eu pelo menos não conheço. Então, no canal sem ruído, como não tem ruído, não faz sentido implementar o controle de erro, né? Então, tanto é que aqui que o livro Foruzan, ele chama que o protocolo para o canal sem ruído é o mais simples possível, né? E já para o canal sem ruído tem 3 protocolos aqui de exemplo que nós vamos dar uma olhada logo. A gente vai pular o sem ruído, vamos para o com ruído, né? Porque o nosso assunto aqui é detecção e correção de erro. Então vamos lá, stop and wait. São acrescentados bits de redundância ao frame de dados. Quando o frame chega no receptor, ele é verificado. Se tiver corrompido, é descartado. A detecção de erro ocorre por ausência de confirmação do receptor, que no caso essa confirmação é o ACK, né? ACK, desculpa. E o emissor preserva uma cópia do frame enviado e dispara um timer, ou seja, nós já adicionamos um timer aqui. Se o tempo esgotar ou não houver um ACK, uma confirmação, o frame é reenviado. Então, nós já temos 2 situações aqui em que o frame é reenviado. E são necessários números de sequência na aritmética módulo 2, que no caso é esse 0, 1, 0, 1, 0, 1. Né? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. São 3 situações. Né? Primeira situação, o emissor prepara o frame 0 e envia. Esse frame chega, o receptor vê que chegou, passa o RN uma casa, ou seja, passa do 0 para 1, ou seja, ele está pedindo 1, né? Ele manda a confirmação, o emissor recebe a confirmação, prepara o 1 e envia. Aí que já é o segundo caso, né? Então ele prepara 1 e envia. Porém, nós podemos ver aqui que ele é perdido.
Ok, ele é perdido, então o receptor não recebe nada. Vamos continuar. O receptor não recebe nada, o que é que acontece? O timer esgota, né? O tempo esgota. Então o que é que o emissor faz? Ele reenvia. Reenviou, o receptor recebeu, ok. Ele prepara a confirmação pedindo o 0, manda, essa confirmação chega, o emissor já prepara o 0 para envio. Ok. O emissor envia o 0, o frame 0, o receptor recebe, ok. Já pede o 1, ou seja, manda a confirmação do 1. Só que a confirmação agora que é perdida, né? Ou seja, não chega a confirmação aqui no emissor, o emissor dispara o timer, ou dispara não, acaba o timer, né? Acaba o tempo. Então ele reenvia o que ele tinha guardado aqui no buffer, né? Que era o 0. Então ele reenvia. Só que o receptor está esperando o 1. Então o receptor descarta, manda a confirmação. Eu quero o 1. Ele manda a confirmação do 1. Essa confirmação agora chega. Chega na confirmação do 1, o processo continua. Né? O stop and wait é um dos mais simples, né? Então vamos para o go back end. Com solicitação de repetição automática. Aqui no go back end, vários frames devem estar em transmissão enquanto aguarda a confirmação. São pré-reservadas cópias dos frames até chegar às confirmações. Os frames devem ser numerados em sequência. Os números de sequência são modos de 2 na M, onde M é o tamanho de bits do campo numérico. Por exemplo, para um tamanho de 4, nós temos números de sequência de 0 a 5. Então, nós podemos ver aqui, que, por exemplo, aqui para o frame igual a 4, nós temos um número de sequência de 0 a 5 e repete novamente, né? Isso aqui é a organização. Então, vamos ver como é que ele funciona. Aqui é adicionada a janela deslizante, né? Justamente para ele ficar com vários frames em transmissão. Então, é adicionada a janela deslizante daquele tamanho especificado. Só que dá para perceber aqui que ele é um menor, né? Nós vemos aqui, ó, que o número de sequência vai de 0 a 15, porém ele para no 14. Nós vamos dar uma olhadinha o porquê isso acontece. Vamos explicar aqui a janela deslizante. É um conceito que define o intervalo de números em sequência que são gerenciados tanto no emissor quanto no receptor. Então, é a gerenciação, o gerenciamento, na verdade, dos frames, né? E em cada posição da janela, algum desses números de sequência define os frames que foram enviados, os que podem ser enviados e os que estão esperando a confirmação, né? Então, nós temos um exemplo aqui, que são, por exemplo, daqui para trás, são os frames já confirmados. Nessa parte aqui colorida, são os frames enviados que estão pendentes, estão esperando a confirmação, né, o ACK. E aqui do 7 ao 14 são os que podem ser enviados, mas não recebidos na camada, né, superior. E podemos ver que ele é 2M-1, né, ele tem 1 a menos. Vamos dar uma olhadinha o porquê, né. E aqui é um exemplo de quando desliza. De quando chega as confirmações e ele desliza, né. Pronto. Vamos ver aqui porque ele não pode ser 2 na M. Vamos dar dois exemplos. Primeiro exemplo do tamanho da janela menor, né? Ou seja, 2 na M menos 1, né? No caso aqui, nós temos o tamanho de 4, porém nós vamos diminuir 1. Então, vamos ficar com 3 na janela. Vamos ao exemplo. O emissor envia o frame 0. O frame 0 chega, o receptor recebe, ok, manda a confirmação perdida. Ok. Só que aqui no caso do go back N, ele não é frame por frame, né? Ele é por janela. Então, o emissor envia o 1, já enviou 1. O receptor recebe, manda a confirmação se perde. Ok, ainda está dentro da janela, então a emissão envia o 2. Enviou 2, receptor recebe ok, manda a confirmação se perde. Aí o emissor acabar a janela, o tempo esgotou, então ele reinicia, né? Ele volta para o começo e reenvia. Reenvia o 0. Só que o receptor está esperando o 3. Então, os frames são descartados. Agora vamos ver se o tamanho da janela for no tamanho completo. No caso aqui, de 0 a 3, né? Vamos lá de novo. O emissor envia o 0. O receptor recebe o 0. Ok, manda a confirmação, perdeu. Continua. O emissor envia o 1. O receptor recebe 1, manda a confirmação, perdeu. Ok. O emissor envia o 2.
o receptor recebe, manda a confirmação, perdeu. O emissor envia o 3. Por quê? Porque a janela é maior. Então ele envia tudo. Envia o terceiro frame. O receptor recebe, manda a confirmação, perdeu. Aí acaba o tempo, né, da janela. Ele não está recebendo confirmação nenhuma. Então ele reenvia o 0. Só que o receptor está esperando o 0. Aí ele aceita. Isso não pode acontecer, né? Então por isso que a janela deve ser 2 na m menos 1. Né? Então aqui nós temos um exemplo do funcionamento, né, desse controle. Vamos lá. Mais uma vez, dispara o timer. Nós temos aqui uma janela, novamente, 2 na m menos 1, né? Para aqui um frame a menos. Então vamos lá. O emissor envia o frame 0, o receptor recebe, passa a pedir o 1, manda a confirmação, o emissor recebe a confirmação, ok, prepara o 1 para enviar. Envia o 1, o receptor recebe, ok, já pede o 2, manda a confirmação, só que a confirmação é perdida aqui, ó. Só que diferente lá daquela primeira topologia, ele ainda está dentro da janela, então ele continua enviando. Então ele envia o 2, enviou o 2, o receptor recebe, manda a confirmação pedindo 3, show. O emissor envia o 3, o receptor recebe, o RN passa um frame, né? Passa a pedir o 4, manda a confirmação do 4. Só que agora chegou a confirmação do 3. Só que o que acontece pro emissor? Putz, eu não recebi a confirmação do 2, mas eu recebi a do 3. Então tá tudo bem. O emissor ele ainda está passando de 1 em 1, né? Ele ainda está andando de 1 em 1. Então se eu não recebi a do 2, mas recebi a do 3, significa que andou. Então tá tudo bem. Recebeu a do 4 depois, tá tudo bem, continua tudo normal. Tá? Agora vamos ver outra situação que dá errado, né? O emissor novamente envia o frame 0, o receptor recebe, manda a confirmação chega, tudo ok. O emissor prepara o 1 e envia. O frame 1 é perdido agora. Agora quem se perde é o frame 1. Tá? Perdeu o frame 1. O receptor obviamente não recebe, então o RN continua no 1. Ele continua esperando o 1. Mas o emissor ainda está dentro da janela e dentro do tempo, né? Então ele manda o 2. Aí o receptor recebe o 2. Mas ele está esperando o 1. Daí não acontece nada. Mesma coisa com 3. Ele ainda está esperando o 1. Né? Aí o que acontece? O tempo esgota. Ele não recebeu nenhuma confirmação, afinal o receptor não está recebendo, ele está esperando o 1, está recebendo o 2, recebendo o 3, ele vai descartar e não vai confirmar nada. Então, o emissor reenvia do 0, ele volta. Aí envia o 1. Por que ele enviou o 1 não o 0? Porque ele já recebeu a confirmação que o 0 chegou pedindo, né? Ele já recebeu o ACK1, ou seja, o 0 chegou. Então ele reenvia do 1. Então ele reenviou o 1, agora chegou, passou para o 2, recebeu o ACK2. Novamente, ele continua enviando o 2, depois ele envia o 3. E depois ele recebe o ZAC, né? Recebe as confirmações. Aí, show, deu certo. Agora nós vamos para a última topologia, que é o Selective Repeat Automatic Repeat Request. No caso aqui, o processo do receptor é bastante simples para os protocolos anteriores, né? A gente vê que ele só manda a confirmação, se não receber ele não manda, descarta, né? E isso se torna ineficiente para enlace com ruído, pois pode resultar no reenvio de vários frames, né? O receptor recebe, manda, o receptor não recebe, não manda nada, então tem que reenviar. Então foram feitos outros mecanismos que reenviam apenas o frame corrompido, né? No caso aqui, se a gente voltar, quem deu errado foi o 1, né? Só que ele teve que reenviar tudo aqui, ó. Ele não reenviou só o 1, ele reenviou tudinho. Então vamos ver o que foi que aconteceu aqui, né, para isso ser resolvido. Aqui nós vemos que o tamanho da janela de transmissão diminui,
vai para apenas 8, onde o protocolo anterior seria 15, aqui está escrito 5, mas é 15, para m igual a 4, aqui é 15, ok? E o tamanho da janela de recepção é o mesmo tamanho da janela de transmissão. Nós vemos aqui no anterior que a janela de recepção é 1 frame, enquanto a de transmissão aqui no caso é 7, né? Então aqui nós já vamos ter tamanhos iguais na recepção e transmissão. E por conta disso, o tamanho deve ser metade de 2 na M, né? E novamente acontece aquele negócio de que o tamanho da janela deve ser menor. No caso aqui não é só 2 na M menos 1, aqui é 2 na M menos 1, aqui na exponencial, né? Aqui no expoente. Então nós vamos ver o porquê aqui. Para o tamanho de 2 na M menos 1, novamente nós vemos que 2 na M menos 1 aqui nesse caso é 2 frames só, né? Então, mesmo caso do anterior, ele envia o 0, o receptor manda a confirmação, se perde, depois ele envia 1, o receptor manda a confirmação, se perde. Como as confirmações se perderam, o tempo foi esgotado, o emissor reenvia do 0, só que o receptor está esperando 2, então descarta, né? Já no caso da janela maior que 2 na menos 1, né? Ou seja, não é metade, é um pouco mais da metade. O emissor envia o 0 novamente, o receptor recebe, manda confirmação, se perde. O emissor envia o 1, o receptor recebe, manda confirmação, se perde. O emissor envia o 2, o receptor recebe, manda confirmação, se perde. Aí o tempo do emissor esgota. Ele começa a reenviar do 0, né? Só que o 0 está dentro da janela de recepção, né? Então ele vai ser aceito. Só que não pode ser aceito, porque ele está reenviando, né? Ele deveria descartar e voltar a aceitar. Então, a gente vê aqui que o tamanho da janela deve ser 2 na M menos 1, né? Ou seja, metade, né? Vamos ver aqui o exemplo de funcionamento, né? Só ajeitar aqui a janela. Pronto. Vamos ver aqui o exemplo de funcionamento. Novamente, mesma situação. Só que agora nós temos vários timers, afinal, nós temos a janela de emissão igual a janela de recepção, né? O tamanho. Então, o emissor vai enviar o frame 0, novamente o receptor vai receber, ok, mandar a confirmação que recebeu, show, chega no emissor, ok, o emissor vai enviar o frame 1 que é perdido. Como o frame 1 é perdido, o receptor, nas outras topologias anteriores, o que é que ele ia fazer? Ele não ia receber nada, ele ia ignorar, não ia mandar confirmação nenhuma, não recebi nada, não é verdade? Só que agora, nesse protocolo novo, o que é que acontece? O emissor vai enviar o frame 1, ele vai ser perdido. O receptor, por enquanto, ele não recebeu nada, não teve nenhuma chamada para ele vai ficar quieto. Só que o emissor vai enviar o 2. O emissor enviou o 2, o receptor recebeu o 2, aí o receptor percebeu, putz, não recebi o 1, vou enviar o NAC. O que é o NAC? É o contrário do AC. O NAC é a negativa. Eu não recebi o 1, enviou. Enquanto isso, o emissor envia o 2, o 2 chega, envia o 3 chega. Ok? Aí, enquanto isso, o NAC chega lá no emissor. Aí o emissor percebe, putz, não chegou o 1, recebi o NAC do 1, vou reenviar o frame 1. Reenviou o frame 1, o receptor recebe o 1, ele já sabe que recebeu o 2, recebeu o 3, ele já manda o ACK do 4. Esperando o 4. E a janela anda. Pode-se perceber que em nenhum momento aqui, enquanto tinha faltando frame, que no caso o frame 1, a janela andou. Porque tá faltando um frame. Só que agora que ele recebeu o frame 1, a janela andou, ele já mandou o ACK do 4 e continua. Então foi isso. Muito obrigado.